Eu me chamo Davidson Leandro e hoje estarei entrevistando Edson Tavares. Boa tarde, Edson. Boa tarde, ouvintes, boa tarde a todos. Eu vou falar um pouco sobre a biografia de Edson. Edson Tavares de Lima, toritamense, filho de Nelson Tavares e Maria dos Anjos, irmão de Edilson Tavares e Nelsinho, casado com Maria Janeire, pai de 3 filhos, avô de 5 netos, evangélico, presbítero da Assembleia de Deus, empresário da indústria de confecções e também do segmento imobiliário. Outra coisa, Edson, professor de História pela FAFICA, secretário de Desenvolvimento Econômico de Toritama, de 2017 a fevereiro de 2020, apaixonado por Toritama, participante ativo de movimento associatista em prol da cidade e superintendente da Rede Brasil de Comunicação de 2010 a 2016. E agora Edson vai falar com a gente e responder algumas perguntinhas sobre os desafios enfrentados do empreendedor em meio a uma pandemia. Vamos lá, Edson, para a primeira pergunta? Vamos lá. O que é um empreendedor? Você pode me falar um pouco sobre a sua história como empreendedor, como começou? Claro. Bem, pessoal, a questão do empreendedorismo, se a gente for para o dicionário procurar uma descrição do que seria, a gente vai encontrar lá que é a disposição ou a capacidade de idealizar, né? De coordenar e realizar projetos, que pode ser também serviços ou negócios de uma forma geral. É a iniciativa de implementar novos negócios ou até modificar os negócios que já existem, trazer mudança, trazer inovação naquelas empresas que já estão no mercado, ou até das suas próprias empresas. Então, isso é empreender, né? Esse é um significado para empreender. Você me perguntou como surgiu a minha vida como empreendedor, como empresário, né? Nós começamos lá atrás, em 1981. Minha mãe, ela era costureira. Naquele momento, em 81, a gente ainda trabalhava para as tendas, né? Você é um garoto, acho que nem lembra, mas talvez já ouviu falar, né? A gente lembra disso aqui porque eu participei disso aqui. Existiam, na época, o calçado já estava num declínio, já na década de 80, já tinha declinado, né? O calçado ele foi forte até a década de 70, eu acho, por aí. Mas depois de 70 e diante, nos idos aí da década de 80, o calçado já estava em franco declínio, e o jeans estava em ascensão nesse momento. Então, eu posso dizer que nessas datas aí, o jeans não era tão forte, Toritama não tinha nada disso ainda, mas só Santa Cruz. Então, eu trabalhava com minha mãe e com o Edilson também, o prefeito, né, nosso prefeito atual. A gente trabalhava nas tendas de fazer calçado, fazer trança. Eu fazia muita trança. Quem é da minha idade, né, lembra o que é fazer trança, né? Não é trança de cabelo, viu? Você está rindo aí, mas não é trança de cabelo. A gente fazia trança porque era um modelo de calçado que tinha e essas tranças eram quem faziam parte do calçado. Então, enfim. Então a gente começou trabalhando nisso daí, passou um bom tempo, e depois aí, na década de 81 já, para 82, esse movimento do jeans começou a se fortalecer aqui. Então eu tinha uma máquina de costura, minha mãe tinha outra máquina de costura e eu costurava. Eu costurava e minha mãe também costurava, tá? E eu era um bom costureiro, viu? Era um ótimo costureiro. O prefeito Edilson também é um bom costureiro, ele costurava também. Então nós 3 costurávamos. Eu era muito jovem ainda, mas sentava na máquina de manhã para costurar e só saía quando entregava o serviço, então era na produção. A minha mãe da mesma forma, Edilson também da mesma forma. Então isso durou um bom tempo. Depois a gente... Porque Toritama é uma terra de oportunidades. Isso. Uma terra, digo aqui direto, é um lugar maravilhoso de muitas oportunidades. Então você que está me ouvindo aí, vocês jovens, né, aproveita essa cidade. Então daí a gente começou com um fabricozinho próprio. Eu comprei, vamos chamar aquela palavra bem nossa mesmo. Comprei no fiado 30 quilos de pano. Acho que 100 zíperes, aí 2 pacotes de zíper, 10 tubos de linha,
e pronto, começamos aí a fazer nos sítios e tal. Então foi daí que começou toda a história até hoje. Então, Edson, falando pra gente um pouquinho da cidade de Toritama e da história da sua família, vale ressaltar a questão das oportunidades. Um jornal norte-americano muito famoso, creio que o principal, o New York Times, falou e associou Toritama como uma nova, parecendo com Londres, durante a Revolução Industrial. E aqui em Toritama a gente sabe que, como dizem, só não trabalha quem não quer aqui, porque a oportunidade não falta. Então vamos mais para mais alguma pergunta aqui. E a pergunta é, quais as características de um empreendedor? Vamos lá. A primeira característica importante de um empreendedor é que ele precisa gostar de gente. Porque ele tem que gostar de gente, senão ele não vai ter sucesso nunca. Você tem gente produzindo, você tem gente comprando, você tem gente intermediando qualquer coisa. Então, se você não tiver um bom relacionamento, se você não gostar de gente, você não vai formar equipe, você não vai formar um time, e isso vai fazer com que o seu negócio não tenha sucesso. Porque para ter sucesso, a empresa ela precisa gostar de gente, o empreendedor precisa gostar de gente para poder ele vencer os desafios que tem no dia a dia. Eu vou dar um exemplo para você. O maior problema de uma empresa seria o quê? Vamos enumerar as vendas, tá? Então, uma empresa que tem venda, ela consegue resolver todos os problemas, quando a gente fala de forma empresarial, né? Se ela tem venda, ela tem caixa. Se ela tem caixa, ela resolve os problemas da sua área de forma geral, de investimento, de marketing, equipamento, pagamento e tal. Então, tem que ter venda. Então, o que é que uma empresa precisa fazer? O que é que o empresário precisa fazer? Primeiro, ele precisa gostar de gente. Segundo, ele precisa resolver as questões do caixa da empresa dele. O que é que ele precisa fazer? Primeiro, ele tem que ter um modelo de negócio apropriado, né? Ou seja, como é que eu vou ganhar dinheiro com esse produto ou com esse serviço? Segundo, ele precisa ter uma sistemática para atrair esses clientes para dentro do seu negócio e vender e criar caixa. Isso é o marketing. E por fim, ele precisa ter uma rotina de vender para essas pessoas todos os dias. Então veja que é uma tarefa que não é muito fácil, mas isso é um perfil que tem que ter o empreendedor. Ele precisa gostar de gente e fazer com que essas pessoas possam comprar dele. E todo dia ele tem que estar preocupado com essa rotina para poder ter um negócio de sucesso. Isso, então está respondido aqui, Edson. E vale ressaltar que algumas multinacionais vendem mais sua marca do que o próprio produto. A gente tem vários exemplos aí no mercado. E vamos para mais uma pergunta agora, Edson. Edson, digamos que eu queira empreender. Como eu vou fazer uma análise do mercado? Em que área eu vou empreender? Vamos lá. Eu divido essa coisa, vou dividir um negócio em quatro faixas, tá? Qualquer negócio de sucesso, ele vai ter que passar por isso aqui. Se for de insucesso, ele vai morrer na primeira fase, talvez na segunda fase ele já morre logo. A gente pode dividir um negócio, qualquer que seja, viu? Qualquer que seja o negócio, dependendo do mercado, né? Essas fases podem até variar um pouquinho, mas ela vai acontecer em qualquer negócio. Por exemplo, a primeira fase é a fase do nascimento. Segunda fase, a fase de sobrevivência. E terceira fase, a fase da expansão. Então, eu vou bem rapidamente, sei que nosso tempo é pouco, mas só para dar uma luz disso aí. A fase do nascimento é aquela fase, né, que obviamente tem que acontecer com todo negócio. Se você não recebeu o negócio do seu pai, né, de herança, de família, ou entrou de sócio no negócio que já existe, você está montando um negócio, aí vem o empreendedorismo. A primeira fase é o nascimento daquela empresa. E toda empresa, nessa fase, ela depende do dono. Até porque ela está nascendo, então tudo dela depende do dono. Então, quando a gente tem essa primeira fase, né, a gente vai imaginar o seguinte, que é uma empresa que fatura aí uns 300 mil reais por ano, 300 e alguma coisa, um pouco mais, um pouco menos. Então, o que é que o empreendedor faz? Ele começa sozinho, ele tem uma ideia. Aí ele quer provar para o mercado que a ideia dele é boa, né? Por exemplo, o camarada que pensou lá atrás em fazer jeans, né, aqui em Toritama, ele tinha uma ideia que ele estava nascendo,
e ele disse, isso aqui pode ser um grande negócio. Então, ele precisa provar a ideia. E depois ele precisa validar o diferencial de valor e qual o conteúdo influente que tem a empresa ou o seu produto. E ele tem que conseguir vender, né? Então veja que já é um desafio. Ele precisa ter aí um faturamento. Para ter esse faturamento, ele precisa provar aquela ideia que ele teve, ó, isso vai dar certo, porque todo negócio é muito complicado no começo. Até que você prove que está certo, é uma complicação. Às vezes eu estou conversando com os amigos e eles dizem assim, Toritama copia muito. Se você observar, né, que em Toritama todo mundo faz a mesma coisa. Todo mundo faz jeans. Mas tem muitas outras oportunidades para o empreendedor, para o empresário. É você, sua equipe aí do Protásio que está conversando. Protásio em ação. Você pode pensar dentro da caixa ou pode pensar fora da caixa. Se você pensar, falando em Toritama, dentro da caixa, você vai pensar em fazer o que aqui em Toritama? Dentro da caixa, jeans. Jeans, né? Vou fazer jeans, né? Por que isso? Porque justamente na primeira fase, que é muito complicada, que é a fase do nascimento, eu tenho que provar que a minha ideia é boa. Então o que é que o pessoal faz? Eu não preciso provar nada, eu vou pegar uma ideia que já existe aqui. Aqui já se faz jeans e eu vou fazer a jeans. Então esse momento do nascimento é complicado e você vai precisar validar aquele conteúdo. Ó, isso aqui dá certo, por isso, por aquilo. Depois vem a segunda fase, que é a fase de sobrevivência, né? Quando você está nessa fase aqui, o seu negócio já começou a andar. Você já nasceu, o dono faz tudo, né? Aquela fase do faz tudo aí e aquele negócio vai caminhando. Então o que acontece? Aqui ele já começa a sentir, o empresário, a necessidade de contratar mais uma pessoa. E no começo ele dirige o carro, ele faz a entrega, ele amarra o pacote, ele bate o botão, bate o rebite, ele vai para a feira, ele vende, né? Faz tudo. Por quê? É o momento da sobrevivência. Do nascimento. Mas já na sobrevivência, né? O negócio já começa a trabalhar com talvez 2 pessoas. Ele já contrata uma pessoa que também é outro faz tudo, mas ele já consegue dividir isso aí com mais uma pessoa. E aí nessa parte de sobrevivência, o que é que ele precisa fazer nesse momento aí, né? Ele já está vendendo aí uns 600 mil por ano, um pouquinho mais, um pouquinho menos. Ele precisa agora provar que o produto dele é bom. Lá atrás, na primeira fase, ele precisa provar a ideia dele. Só, vou fabricar jeans e vai dar certo. Eu estou falando jeans, só que como a gente já está aqui no jeans há muitos anos, aí você já começa com algumas fases na frente. Mas imagine um negócio, estou falando de um negócio de forma geral. Primeira fase, nascimento. No nascimento ele tem que provar que a ideia é boa. Ele provou. Aí no segundo momento, que é a sobrevivência, ele já tem que provar que o produto agora dele é melhor do que os outros ou que é um bom produto. Aí ele precisa já intensificar aquela geração de conteúdo nas suas redes sociais, no seu Facebook, no seu Instagram. Ele já está sobrevivendo, ele já contrata uma pessoa para lhe ajudar, ele investe já em anúncios e aí vai, mas continua aquela coisa sem muito gasto, tem que ser dessa forma. Mais ou menos, eu estou contando aqui a minha história, que foi mais ou menos assim que aconteceu. Pra você ter uma ideia, a mesa da cozinha da nossa casa, de manhã fazia o café da manhã, todo mundo comia sobre ela. Quando terminava, nós íamos cortar o tecido em cima dela, né? Ao meio-dia parava todo mundo, onde colocava o almoço? Em cima da mesa, tirava o dia em cima, terminou o almoço, vamos voltar para o mesmo lugar. Mas não comeu com linha não foi? Nunca... Comer com linha não, mas respirar linha, né? Muito tempo. Então, essa é uma coisa do empreendedor e assim que os negócios começam, né? Na fase de sobrevivência, a gente já foi melhorando isso aí. E aí, o que acontece? Vem a terceira fase, a fase de crescimento, né? Essa fase é uma fase muito importante, porque é nela que você já fica mais entusiasmado, né? E você já começa a correr para faturar 1 milhão. Então, essa fase é importante, é a fase do 1 milhão, que o empresário precisa bater ela, né? Você começa a formar o seu time. Veja que ele começou sozinho, depois ele já tinha um faz-tudo junto com ele, mas agora ele já não está mais sozinho. Nessa fase de crescimento, ele já começa a formar o time
e sabe que sozinho ele não vai conseguir dar conta do recado. É aquilo que eu falei lá atrás, precisa gostar de gente. Porque empresário que não gosta de gente não forma time, não forma equipe, ele não sabe formar. Tem muitos empresários, eu conheço muitos amigos que têm muita dificuldade em formar uma equipe, em formar um time. Mas quando o empresário ele é bem sucedido, pode saber que por trás dele tem uma equipe, tem um time. Mas só que foi ele que formou o time. Tem um empresário de sucesso, ele quem forma o seu time, ele sabe como funciona, né? Aí nessa fase aí, ele já é mais empresário e menos empreendedor. Porque vamos fazer uma separação do empresário e do empreendedor. O empreendedor é aquele cara na empresa de nascimento e sobrevivência. Mas quando ela está em crescimento, ele já começa a ser empresário. Por quê? Porque ele já tem time. Ele já comanda uma equipe, né? Aí nessa fase aí de crescimento, ele já fatura mais de 1 milhão, ele já consegue escalar o seu produto, o produto de José, do concorrente lá, capaz que seja, é X, mas o meu é Y. Né? Por quê? Porque ele já começou a agregar valor naquela marca, naquele negócio. Você sabe, vocês que estão aqui no estúdio sabem, quem está me ouvindo, é que em Toritão nós temos exemplo disso, de marcas de valor. Né? Marca de valor. Se sobressai. Vou dar um exemplo de Santa Cruz, porque se eu der um exemplo nosso aqui, vou ficar muito pessoal, né? Rota do Mar. Rota do Mar é uma marca de valor. Né? E ele começou assim, o nascimento dele, quem já escutou o meu amigo Arnaldo está falando, ele começou de uma forma que todo mundo começa aqui. Quebrou, acho que 2 ou foi 3 vezes, que ele mesmo fala isso, que quebrou. Então, teve a nascimento, teve sobrevivência, teve crescimento, está em franca expansão, e ele já não é mais um empreendedor, né? Se a gente levar para o pé da letra, ele agora já é um empresário. Claro que ele tem ainda o espírito empreendedor, mas quando a gente traz para o pé da conversa, a gente vai ver, ele já é um empresário. Ele se dá o luxo de passar 30 dias na Europa, nos Estados Unidos, e a fábrica dele não sofre com nada. Por quê? Porque ele tem um time que ele formou. Então, nesse momento, quando você está no crescimento, você já consegue faturar mais de 1 milhão, escalar um produto, formar um time, o preço, você já começa a ditar o seu preço, e você começa a fazer uma gestão do time. Aí ele é o dono daquele time. Né? Você já jogou bola? Sim, sim. Sabe jogar bola? Eu tento, né? Pronto, então se você não é bom, você tem que comprar uma bola, né? Não é assim que o pessoal fala, que o dono do time joga porque a bola é dele, o campo é dele. Então, é mais ou menos assim. O craque, né? Todo mundo quer ele do time. E o que não é craque, ele tem que ter o seu dono da bola, né? Assim, Jesus? É o dono do time, sempre é o pior. É o pior. Eu lembro que eu nunca soube jogar nem pedra, né? Muito menos bola. O que eu fazia? Eu comprava uma bola, né? Hoje as coisas são muito fáceis, né? Mas há anos atrás, e bota ano nisso, né? Estou me revelando muito aqui. Você está puxando aqui uma conversa aqui e eu estou me soltando aqui. Então lá atrás ainda existe o campo do Independente. Você não sabe nem o que é isso, né? O Real Independente, sim. Já ouvi falar. Já ouviu falar, tá vendo aí, Jerusalém? Já ouviu falar. Eu era criança quando na gestão do prefeito Flávio, que foi demolido. Mas isso aí eu estou falando lá quando ainda o campo era ermo lá, não tinha aqueles bairros, tinha Coab lá no final, não tinha Independente, não tinha nada disso, era uma coisa bem distante. Ó, o que eu fazia então? Eu dono da bola, comprava o terno, eu fazia alguma coisa para jogar no time, porque o time era meu. Então quando a empresa está nessa fase, né, aí ele, o empresário, já formou a equipe, já formou o time, é o dono da bola. E agora as pessoas vão para uma última fase, aquela fase de expansão, onde ele começa a colocar todo mundo dentro da visão dele. Que isso é uma coisa importante do empresário. O empresário precisa transmitir para a sua equipe qual é a sua visão. Né? Não é Jerusa que vai chegar aqui, não é você nem ninguém. Ele diz assim, ó, vocês são parte do meu time. Agora, vou dizer qual é a minha visão desse negócio. Eu acho assim, ó, que esse negócio, a visão é essa, pá. Aí passa a visão da empresa dele. Né? Aí passa os valores da empresa dele. E as pessoas vão agora trabalhar dentro da visão daquele empreendedor que já virou empresário. A visão é dele. A percepção do certo e do errado é dele. Claro que, mais uma vez eu falei, quem vai fazer isso precisa gostar de gente e precisa ouvir as pessoas. Porque a Bíblia já diz que na multidão dos conselhos há sabedoria. Então, o empresário precisa sempre ouvir o seu time. Mas ele vai ouvir o seu time e vai formar, melhorar ou aperfeiçoar a visão dele, daquele negócio.
Então, é por aí que vai. Então, o que é que acontece? Quando você chega nessa última fase, você já provou que é um líder. Você começou numa empresa aí, faturando 300 mil, você já pulou para uma empresa que fatura mais de 1 milhão, você já formou uma equipe, já passou a visão para aquela equipe, e agora você está na última fase, né? É a fase de quem já mostrou capacidade de criar um plano, de executar um plano, criou talentos, formou talentos, né? Então você já está em outro patamar. Eu digo que você está no topo da montanha. E quem está no topo da montanha, qual é a vantagem que ele tem dos demais? Ele está acima de todos e tem uma visão ampla. A visão, né? Visão. E por fim, né, a última fase, é a fase da expansão. Na fase da expansão, ele já fatura aí acima de 6 milhões de reais. Ele tem um time escalado, ele já formou líderes, está escalando vendas, já usa indicadores, é o dono da visão e se dá o luxo de dizer, eu tenho uma empresa, eu tenho um negócio. Né? Ele não é mais o dono da bola, ele é o presidente do clube agora, o treinador. Ele é o presidente do clube, é mais que o treinador, ele é o presidente do clube, é o dono do time, né? Aqui no Brasil ainda não tem muito isso, mas na Europa tem o dono do time. E aí vai. Então é mais ou menos essas fases aí. Então vamos para mais uma pergunta. Essa pergunta agora é do professor de empreendedorismo da EREM Protásio, professor Rafael Leite. E ele mandou a seguinte pergunta. Vemos que com o segmento de aplicativos de relacionamento como Facebook, WhatsApp e Instagram, houve uma abertura de oportunidade bastante relevante para o empreendedor aqui na nossa região. E tem sido utilizado bastante o princípio desses aplicativos. Com a medida preventiva adotada pela Covid-19, houve o fechamento total do comércio aqui na cidade de Toritama. E o processo de vendas online acelerou respectivamente. E o senhor, diante desse contexto, o que o senhor acha que pode ter nos ajudado e o que ajudou e o que podemos levar como lição disso tudo? Olha, as vendas online, eu diria os negócios online, né? Porque tem muito tipo de negócio online. Vamos dar um exemplo aí. Uber, um negócio online. iFood, um negócio online. Entre tantos. Trazendo aqui pra gente, aqui de Toritama, as vendas online, esse período de pandemia, ele trouxe essa coisa boa. A gente sabe que ele foi muito cruel, está sendo muito cruel, mas se a gente puder separar alguma coisa boa disso daí, eu diria que foi esse aprendizado, essa possibilidade de você agora fazer vendas online. Eu conversei aí com algumas pessoas e quem estava mais preparado para isso, praticamente não sentiu nada nessa mudança, aí até vendeu muito mais. Quem estava pronto, que tinha visto já esse mercado alguns anos atrás, que já tinha uma plataforma de venda, ele se deu muito bem. Até porque o professor aí, não sei se está nos ouvindo, se ele está ao vivo lá ou se essa mensagem já estava feita, é o seguinte, o que é que eu poderia dizer, professor? Os negócios online vieram para ficar e vão aumentar muito mais. O que precisa para Toritama? Toritama nunca foi uma cidade muito voltada para isso, né? Porque nós temos uma feira muito farta aqui, graças a Deus, e as pessoas vendem tudo aí. Mas outros canais precisam ser explorados. As vendas online é um dele, as vendas por representantes comerciais em outros estados é outra. Pra você ter uma ideia, só para exemplificar, na minha fábrica lá na Zagnetron, quando a gente estava lá naquela fábrica ainda, antes de eu ficar dedicado exclusivamente ao mercado imobiliário, eu tinha representantes em quase todos os estados do Brasil. Eu tinha escritórios montados, eu tinha time montado lá. Cada time com 2, 3, 4 pessoas, dependendo da cidade, dependendo do tamanho dela. Então isso é uma coisa que veio para ficar. São as possibilidades de venda. Vamos chamar isso de omnichannel, né? É a possibilidade de você estar em muitos canais, em todos os canais. Ó, eu preciso estar no Facebook, eu preciso estar no Instagram, eu preciso estar no YouTube, eu preciso ter venda física, eu preciso estar no marketplace, eu preciso ter o meu e-commerce. Então todas as possibilidades precisam ser exploradas porque o mundo está mudando, tudo está mudando e a gente não pode ficar mais somente com um canal de venda.
Então vamos ter que nos reinventar. E o programa já está acabando, infelizmente nosso tempo é curto, mas dá tempo para mais uma perguntinha. E a pergunta é: qual o seu conselho para os jovens estudantes que já concluíram o ensino médio e quer começar a empreender? Qual o conselho para o futuro desses jovens? Primeiro, ele tem que concluir o seu nível superior, né? Você falou aí ensino médio, mas você não pode parar no ensino médio. Você precisa concluir o ensino médio, você precisa fazer um curso superior, né? Qualquer que seja, de preferência aquilo que você mais se identifica, e você precisa depois buscar uma pós-graduação, um doutorado, um mestrado. Assim, a cultura, a educação não pode ser interrompida. E você precisa ver dentro do seu pensamento, daquilo que você gosta de fazer, aí sim você criar uma situação para empreender. Mas é fundamental que vocês, meus amigos do Protásio, os jovens, né, você tem que continuar, tá? Eu posso falar isso porque, assim, eu estou dando alguns exemplos meus, não porque eu quero ser um exemplo para ninguém, mas é porque a entrevista proporcionou, né, essa possibilidade. Então, eu estudava, tá? Estudava aqui, eu viajei muitos anos com Jesus, a gente viajava no famoso Raituro, né? Quer dizer, eu trabalhava o dia inteiro, eu estudava, eu fiz curso superior, fiz faculdade, né? Fico feliz, fiz um bom curso de história, para mim foi bom, que me abriu a mente, os horizontes, você pensa mais, né? É aquela coisa que abre a sua mente para o mundo. Então, se você fez o seu curso bem feito, se você teve bons professores, você vai ver que isso vai ter impacto na sua vida no dia a dia, né? Dá para ter uma visão de mundo, entre outros cursos muito bons. Então, mas só que o que foi que eu fiz? O que é que tem a ver um curso de história com fabricar jeans? Tem tudo a ver. Né? Tem tudo a ver, que é cultura, educação, conhecimento do passado, vivência do presente, né? Perspectiva para o futuro. Então tem que estudar, amigo. Tem que estudar. Você está em que período agora? No segundo ano do ensino médio. Segundo ano do ensino médio. Tem que traduzir para um velhinho como eu. No meu tempo era primeiro grau, segundo grau. Isso é o que, Jerusalém? É quase a mesma coisa, mudou só a nomenclatura. Isso é o que? Que série é essa aí? É o segundo ano. Segundo ano. Porque a gente tinha 3 anos, né? O segundo grau era 3 anos. Primeiro, ainda continua. Continua. Mudou só o nome, né? Só o nome. Pronto. Muito bem. Então, você tem que ir até o fim, tá certo? Isso vale para os seus amigos que estão nos ouvindo também. Tem que ir até o fim. Veja onde você vai colocar o seu investimento na educação. Os seus pais têm que ter influência nisso. Se você gosta da educação, pensar em ser um professor é muito bom. Se você acha que pode fazer administração, direito, qualquer outro curso, é muito bom, mas precisa ir até o final. Então, muito obrigado pelo conselho, agradeço em nome de todos os jovens que estão nos ouvindo agora. E eu queria agradecer sua ilustre presença aqui nessa tarde, uma tarde muito agradável. Não podemos fazer todas as perguntas, algumas pessoas mandaram algumas perguntas, mas devido ao nosso tempo ser curto. Então nós nos encontramos aqui novamente na sexta-feira, das 14h30 às 15 horas. E eu agradeço a você que nos ouviu até aqui e um forte abraço, porque um abraço, por enquanto aqui pode, não passa coronavírus não. Ótima tarde para você aí de casa. Um abraço a todos, obrigado pela oportunidade, espero ter contribuído com alguma coisa. Forte abraço a todos.